A Bíblia diz no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, nos versículos de 1 a 20. Quando todas estas coisas vierem sobre vocês, a bênção e a maldição que pus diante de vocês, se vocês se lembrarem delas, entre todas as nações para onde o Senhor, seu Deus, os lançar. Então, a bênção e a maldição que eu pus diante de vocês. Isso é muito importante que tu entenda que é o próprio Deus que coloca diante de nós a bênção e a maldição, o bem e o mal, a vida e a morte, a luz e as trevas. Cabe a cada um de nós, no uso do seu livre arbítrio, fazer a escolha. Usar a sua liberdade para se colocar do lado do Senhor, do lado da luz, do lado da vida, do lado da bênção. Mas está bem claro que é Deus que nos apresenta essa possibilidade de escolha. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Ele colocou em nós a liberdade. Nós podemos escolher. Por mais que o inimigo, que as circunstâncias, que a família, que o teu passado, que as tuas experiências, que vozes outras digam que não, que tu tá fadado, que tu é obrigado, que tu tem que seguir, que não tem mais jeito. Não é isso que a palavra diz. A palavra diz que tu tem a bênção e a maldição. E tu pode escolher. Mas para isso tu vai ter que ter fé. E como que tu vai ter fé? Ouvindo a palavra de Deus. Conhecendo quem é o Deus que tu serve. Quando todas estas coisas vierem sobre vocês, a bênção e a maldição que pus diante de vocês, se vocês se lembrarem delas entre todas as nações para onde o Senhor seu Deus os lançar, e voltarem para o Senhor seu Deus, vocês e os seus filhos, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e derem ouvidos à sua voz, segundo tudo que hoje lhes ordeno. Então, é o teu coração, é a tua alma, são os teus ouvidos, é pela fé. Nós estudamos em Hebreus, é pela fé. As pessoas acham que no Novo Testamento é que se salvava pela fé, porque o Senhor Jesus disse: a tua fé te salvou, vai em paz. Gente, Abraão foi pela fé, Moisés foi pela fé, José foi pela fé, Davi foi pela fé, Sansão, Gideão, Sara, Raabe, pela fé. E como que eu desenvolvo essa fé? No meu coração, de todo o meu coração, toda a minha alma. E a fé vem pelo ouvir. Então, eu tenho que aguçar, alinhar, preparar a minha alma, o meu coração e os meus ouvidos para ouvir a voz de Deus e obedecer. Então o Senhor, seu Deus, mudará a sorte de vocês e se compadecerá de vocês, e os reunirá de todos os povos entre os quais o Senhor, o Deus de vocês, os havia espalhado. Então a promessa de Deus é mudar a nossa sorte, nos abençoar, nos proteger,
nos fazer prosperar, nos dar condições de vencer. Isso que quer dizer mudar a sorte, restaurar aquilo que está quebrado, aquilo que foi perdido, manchado, maculado por causa do pecado. Então, o Senhor muda a nossa sorte, o Senhor transforma maldição em bênção. 4. Ainda que os desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, desde aí o Senhor seu Deus os ajuntará e os trará de volta. Deus os trará de volta. E nós sabemos, ao longo da história de Israel, que o Senhor tem cumprido a sua palavra. Ele tem trazido de volta. 5. O Senhor, seu Deus, introduzirá vocês na terra que seus pais possuíram, e dela vocês tomarão posse. Ele fará bem a vocês e os multiplicará mais do que a seus pais. Deus fará bem a vocês. Deus diz: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. São pensamentos de bem e não de mal. Deus quer nos abençoar, quer fazer bem. 6. O Senhor, seu Deus, circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para que vocês tenham vida. Então, o segredo é amar a Deus de todo o coração e de toda a alma. Eu falei para vocês no capítulo 1, né? No vídeo 1, quando nós começamos Deuteronômio, no vídeo introdutório, que o resumo, ou o tema principal, o assunto destaque de Deuteronômio era este versículo: amar a Deus com todas as tuas forças, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Colocar Deus em primeiro lugar. Se tinha algo que Moisés queria que o povo entendesse, lembrasse, praticasse, era esse versículo aqui. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma. E aí tem essa parte, ó, para que vocês tenham vida. E nós sabemos que a vida prometida para nós é a vida eterna, é a vida abundante, é a vida na presença de Deus. 7. O Senhor, seu Deus, porá todas estas maldições sobre os inimigos de vocês e sobre aqueles que os odeiam e os perseguiram. Então, os inimigos serão amaldiçoados. As maldições não são para os filhos. Filhos recebem as bênçãos. As bênçãos perseguem, correm, alcançam os filhos e as filhas. Era para ser assim. Os filhos tinham que se parecer com o pai. Filhos obedientes. Eles seriam abençoados. Mas quando os filhos se tornam rebeldes, teimosos, eles recebem maldições que estavam reservadas para os inimigos. Então, os inimigos serão amaldiçoados e os filhos serão abençoados. Esse é o plano de Deus. 8. De novo, vocês darão ouvidos à voz do Senhor e cumprirão todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno. Então, cumprir os mandamentos é algo que todo filho amado do pai deve fazer. Porque o que são os mandamentos? A palavra de Deus, a voz de Deus. E nós já falamos, já estudamos. Ordenanças, decretos, juízos, a verdade, os estatutos, a lei. Não importa o sinônimo. O que importa é o princípio por trás do versículo. Obediência.
Nós somos chamados à obediência. Um bom filho é um filho que obedece seu pai e sua mãe, que honra seu pai e sua mãe. Se nós temos este princípio, este valor na terra, muito mais em relação ao nosso Pai Celestial. Então, cumprir os mandamentos é o que um filho deve fazer. Presta bem atenção. Não é porque tu vai cumprir os mandamentos que tu vai te tornar filho. Tu te torna filho pela fé. E quando tu é filho, tu cumpre os mandamentos. Não são as nossas ações ou nossas boas ações que nos salvam. Não. Nós somos salvos para as boas obras. Nós somos salvos para as boas ações. Nós somos salvos para andarmos em santidade, em retidão, em integridade e em obediência. 9. O Senhor, seu Deus, dará a vocês abundância em tudo o que fizerem, no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais e no fruto da terra, e os beneficiará. Porque o Senhor voltará a se alegrar em vocês, para lhes fazer bem, como se alegrou nos pais de vocês. Então, assim, ó, eu já expliquei, não consigo explicar de novo. Os pais de vocês são os patriarcas. Não são aqueles pais murmuradores, rebeldes, teimosos, medrosos que infamaram a terra. Aqueles que morreram no deserto. Não é relativo aos pais desta geração específica aqui que está ouvindo, mas sim aos pais de Israel. Abraão, Isaque e Jacó. Os patriarcas. Se derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro da lei, se vocês se converterem ao Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Então, a bênção do Senhor, a abundância, a alegria, a paz, o bem, tudo isso está reservado para os filhos. Mas para quê? Para que nós possamos ser sal da terra e luz do mundo. Para que nós possamos testemunhar das bênçãos de Deus para com os seus filhos. Isso é o plano original de Deus. Essa é a promessa de Deus para nós. Para quem se converteu. É conversão, não é religião. Não são rituais, não são regras, cerimoniais. Não, é relacionamento. É o Senhor, seu Deus. Ele é o teu Deus. Tu tem fé, tu te entregou para Ele, tu te converteu. Se vocês se converterem ao Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Então, sempre foi fé. Tu tens sempre que crer, acreditar, confiar. Nunca se tratou de ordenanças. Nunca se tratou de regras, de instruções. Não. Foi sempre conversão de todo o coração. Não é uma religião que tu vai praticar externamente, com aparência, da boca para fora, que tu vai falar que tu vai dizer, né? Tu vai contar vantagens, mostrar, aparentar. Não, é de dentro para fora. Não é de fora para dentro. É do teu coração, é da tua alma. Isso indica algo interior, algo íntimo, pessoal, particular. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Então,
Tenho falado, temor, temer ao Senhor é amar, é adorar, é respeitar o Senhor e a sua palavra, é obedecer, é servir a Deus e ao próximo. Temer ao Senhor, não fazer o que dá na tua cabeça, não. É se humilhar na presença de Deus, é ter um coração quebrantado, convertido, circuncidado. E a religião, ela é muito fácil de ser praticada. Basta tu cumprir as regras, né? E ter aquela aparência. Quando ninguém estiver olhando, tu faz o que tu quiser, tu fala o que tu quiser, tu pensa o que tu quiser, tu vai ser quem tu quiser. Isso é uma religião. A religião, ela acalma as pessoas porque ela tem um ritual, ela tem uma prática. Então a pessoa pensa assim, não, se eu fizer isso, se eu me vestir assim, se eu falar o crentez, o evangeliquez, né? Se eu tiver uma postura, uma atitude, as pessoas me identificarem, né? Como um cristão, como uma cristã, tá tudo bem, tô cumprindo, tô fazendo. Deus não se agrada disso. Deus se agrada da conversão, de um coração convertido, de um coração arrependido. O que é conversão? Se vocês se converterem ao Senhor, tu tá indo numa direção, tu te converte, tu muda a direção. Tu vai viver não mais como tu achava que era. Tu vai viver como a palavra de Deus te ensina. E isso nada tem a ver com religião, com aparência, com falsidade. Lembra do fermento que cresce, que te dá uma aparência? Não, não é isso. É a essência. É aqui dentro. É uma vida de santidade, de piedade, de obediência, de submissão, de entrega ao Senhor. É conversão, não é religião. 11. Porque este mandamento que hoje lhes ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de vocês. Não está no céu para que tenham de dizer quem subirá até o céu por nós para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós, para que o cumpramos, nem está do outro lado do mar para que tenham de dizer quem irá atravessar o mar por nós para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós, para que o cumpramos. Pois esta palavra está bem perto de vocês, na sua boca e no seu coração, para que vocês a cumpram. Então, um coração circuncidado, convertido, ele está ligado para sempre com o Senhor. É uma aliança eterna. É que tu realmente tem fé nas promessas de Deus. Pensa em Abraão. Abraão teve fé. Ele creu. Isaac e Jacó, Israel. O justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Este texto que eu acabei de ler, tu vai encontrar em Romanos, capítulo 10, nos versos 6 a 8. O apóstolo Paulo usa Deuteronômio. Eu falei também para vocês, né? Para deixar bem claro que a salvação não está longe de nós. Não é demasiadamente difícil. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Então, o Senhor Jesus está batendo na porta do nosso coração. Só espera que a gente abra. Esta porta só abre por dentro. É cada um de nós, no exercício da sua vontade, que abre o coração para Jesus, que se entrega para Jesus, que se converte de corpo, alma e espírito. 15.
Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Então, sempre nós teremos dois caminhos: o bem ou o mal, a vida ou a morte, a bênção ou a maldição, a luz ou as trevas. O mundo tá dizendo que não, que tu tem que procurar o caminho do meio, o caminho alternativo. Isso aí a gente já sabe o que que é o morno. Deus diz que tem o quente e tem o frio. E o morno, ele vomita, ele tem náuseas. Então tu tem que escolher. Coloco diante de vocês a vida e o bem, e a morte e o mal. Cada um de nós sabe o que está fazendo da própria vida. Há um compromisso, há uma responsabilidade, há uma decisão pessoal. Cada um de nós vai ter que caminhar este caminho, escolher essa vida, aceitar e receber essa verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, a graça de Deus nos alcançou. A salvação, o perdão dos pecados. E como que isso se manifesta? Através da fé. Tu és salvo mediante a fé em Cristo Jesus, no sacrifício do Cordeiro, no sangue do Cordeiro. Tu precisa ter fé, tu precisa ter confiança, crer, acreditar que Jesus é suficiente para te salvar. 16. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, então vocês virão e se multiplicarão, e o Senhor seu Deus os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Então, vocês prestaram atenção nos sinônimos? Mandamentos, estatutos, juízos, é o que eu tenho dito para vocês. Isso é uma forma de dizer a vontade de Deus. A palavra de Deus. Então, o que está reservado para nós? As bênçãos e a multiplicação, a prosperidade. Desde que haja obediência. 17. Mas, se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Então, se de um lado nós temos as bênçãos e a multiplicação, que são decorrência da obediência, do outro lado, né, o mas, porém, contudo, todavia, tu tem o quê? Pecado. A apostasia, a rebeldia, a sedução, a idolatria, o afastamento do Deus vivo e da sua palavra. 19. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam vocês e os seus descendentes. O que Deus está dizendo aqui para nós? O que Ele está dizendo para mim? O que Ele está dizendo para ti? Escolham. Usem a sua liberdade, o seu poder de decisão, seu livre-arbítrio. Escolham a vida. Escolham o bem. Escolham a bênção. Andem no caminho onde Deus está. Façam com que a palavra de Deus, faça com que a palavra de Deus habite ricamente no teu coração, porque aí ela vai habitar na tua boca e vai nortear teus pensamentos e as tuas ações e o teu comportamento. Tu vai usar
a liberdade que Deus te deu e nunca te tirou. Nós somos feitos, criados à imagem e semelhança de Deus, com capacidade de discernir, capacidade de tomar decisões. Então, escolham a vida, escolham o bem, escolham a bênção. 20. Amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disso depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês. Abraão, Isaac e Jacó. São destes pais que a Bíblia está falando. Então, se tu escolher amar a Deus, Ele te promete uma vida longa e uma vida eterna. Longevidade e eternidade.